Olá, meus queridos! Vamos lá então para mais uma aula, parte 2 da aula de vírus, beleza? Na aula anterior nós vimos as características gerais, a estrutura e vimos as etapas da replicação viral. Aí nós temos aqui dois tipos de ciclo de acordo com a liberação, por exemplo. Nós temos o ciclo lítico e o ciclo lisogênico. Tudo bem? São dois tipos de ciclo, o ciclo lítico e o ciclo lisogênico. Então, primeiro vamos aqui para o ciclo lítico. Olha só, vamos lá. Então, aqui eu tenho o prófago. Opa, deixa eu trocar a cor da caneta. Aqui eu tenho Aqui eu tenho o bacteriófago, tudo bem? Cápsula proteica, não é? Aqui dentro está o DNA. E ele vem, primeiro passo, sempre, tá? Sempre vai ter os passos. Adesão, penetração, biossíntese, maturação e liberação. E alguns vírus têm a decapsulação. Tudo bem? Bom, aqui vai acontecer o seguinte, o vírus então primeiro ele adere e depois ele insere o seu vírus dentro da bactéria. Então aqui, como ele é um bacteriófago, é um vírus que vai matar a bactéria, perfeito? Então, já foi adesão e já foi penetração. Agora, esse vírus, ele entra, beleza? Olha só, ele entra na célula, tá? E ao entrar na célula, ele pode induzir a síntese de seus componentes virais. Aí, quando ele sintetiza os seus componentes virais, ele degrada o material genético, da bactéria, e nesse momento de biossíntese, que ele está sintetizando os seus componentes virais, ele vai destruir o material genético da bactéria e ele usa toda a maquinaria da célula para sintetizar os seus componentes. Depois que ele sintetizou os seus componentes, então, tá? Ele vem para a próxima etapa, que é a maturação. E na maturação, ele vai sintetizar os novos vírions, perfeito? Ele sintetiza aqui os novos vírions. E após essa síntese, durante esse processo de biossíntese, ele produz uma enzima chamada lisozima, que atua degradando a parede celular das bactérias. Então, após isso, ele vem para cá, tá? Então, nós temos, ó, adesão e penetração. Posteriormente, nós teremos a biossíntese, que é a produção dos componentes virais, e com isso ela para o metabolismo bacteriano, porque ela destrói o material genético bacteriano. Ocorre a montagem e, por fim, então, a liberação dos fagos. Como ocorreu a lise da célula hospedeira ao final da replicação, então, esse ciclo ele é chamado de ciclo lítico, porque houve a lise da célula hospedeira. Então, esse é o ciclo lítico. Perfeito? A pergunta que eu vou fazer agora é a seguinte. Deixa eu apagar isso aqui. Sempre vai acontecer isso na replicação do vírus? Nem sempre. Alguns bacteriófagos, então, vai acontecer o seguinte, ó. Ele vai aderir à célula. Deixa eu usar outra cor aqui, ó. Ele vai aderir à célula, vai penetrar o material genético dele na célula, porém, o material genético dele pode ficar assim, parado ali, sem ter ação nenhuma. Quando o vírus ele está parado desse jeito aqui, na célula, olha só, quando ele está desse jeito, ele pode ser chamado de epissoma, que é um DNA que está ali, paradão. Quando essa bactéria se replicar, esse material genético do vírus replica também. Tudo bem? Então, o material genético, quando está solto no citoplasma daquele jeito ali, ele pode ser chamado de epissoma. Tudo bem? Aí, o que acontece? Esse material genético pode ficar assim, ou ele pode ficar inserido ao material genético da bactéria. Quando o material genético está inserido ao material genético do hospedeiro, aí ele é chamado de provírus. Como esse vírus é um bacteriófago, então ele é chamado de prófago. E toda vez que a bactéria se multiplicar, ele vai liberar essas bactérias com cópias
do material genético viral. Qual que é uma das vantagens disso? Primeiro, vai dividir, o vírus vai se espalhar por várias bactérias, e nesse caso, né, as bactérias lisogênicas, elas não são infectadas por outros fagos, beleza? Elas não são. Então, esse ciclo, quando ocorre dessa forma, ele é chamado de ciclo lisogênico, porque não há ruptura da célula ao final da replicação. Porém, por algum motivo, normalmente, um estímulo externo, nesse caso que a gente sabe que pode ser o ultravioleta, tá? Esse material, ele se desprende aqui, ó, do material genético bacteriano, e ele vai fazer isso aqui, ó, ele vai fazer uma alça ali assim, ó, e se desprende desse material genético. Então, ele sai desse ciclo lisogênico e entra, então, em um ciclo lítico. Perfeito? Porque, então, é o seguinte, ó, lítico, ocorre a ruptura da célula ao final da replicação. No lisogênico, não há ruptura. Mas o que tem que ficar claro? O ciclo lisogênico pode se tornar lítico. Beleza? O ciclo lisogênico pode se tornar lítico. Então, isso tem que ficar claro aí para vocês. Tudo bem? Então, duas coisas que é importante você notar aqui, que é o epissoma, que é o material genético que está livre no citoplasma. Perfeito, é uma molécula ali que tem a capacidade de se duplicar, né? Uma capacidade viral, é o material do vírus. Ou ele pode ser chamado de prófago quando ele está inserido ao material genético do hospedeiro. Perfeito? Bom, então assim nós vimos ciclo lítico e ciclo lisogênico. Vamos então agora para a replicação de RNA vírus. Sem sombra de dúvida, na replicação do RNA, o que mais cai é a replicação do retrovírus. Esse cara aqui, ó. Sem sombra de dúvida. Beleza? Mas para a gente saber como que ocorre essa replicação do retrovírus, a gente tem que saber primeiro o dogma central da biologia celular e molecular, que consiste do DNA tem informações para a síntese de RNA e o RNA ter informação para a síntese de proteínas. Perfeito? Então, o processo de produção de RNA a partir do DNA é a transcrição. O processo de síntese de proteínas a partir do RNA é a tradução. E lembrando que o DNA tem a capacidade de replicação. Perfeito? Então, isso aqui é importante. Agora, o retrovírus, ele é classificado como retrovírus porque ele apresenta uma enzima chamada transcriptase reversa. O que essa transcriptase reversa faz? Essa transcriptase, ela vai fazer uma transcrição às avessas. Como assim? Vai pegar um DNA, perdão, aqui, deixa eu pegar a canetinha, espera um pouquinho, ó. Vai pegar, esse vírus, ele contém RNA, e esse RNA, ele tem a informação para a síntese de DNA, beleza? E é aqui que vai entrar a transcriptase reversa. É aqui que ocorre. Aí depois, daqui para frente, é tudo igual. Beleza? Daqui para frente é tudo igual. Aí não muda. O X da questão está aqui. O vírus mais comum que é classificado como retrovírus aí é o vírus HIV, causador da AIDS. Perfeito? Agora a pergunta que fica é como o RNA ele serve de molde para a produção de DNA. Então vamos lá. Olha só. Primeiro, aqui eu tenho a enzima transcriptase reversa. Perfeito? Aqui eu tenho o RNA do vírus. Então vamos imaginar que esse vírus ele entrou nas células, no caso é o vírus da AIDS, né? Por exemplo, o mais comum para nós aqui, esse vírus da AIDS ele entrou lá no linfócito, ele aderiu, ele penetrou, né? A penetração dele é por fusão do envelope, e lá no citoplasma, não é? A transcriptase reversa, ela vai usar o RNA viral como base para a produção de um DNA. Então, primeira coisa, a transcriptase reversa
vai se conectar ao RNA viral. Aí ela vai deslizar sobre esse RNA viral. Beleza? Ao deslizar por esse RNA viral, ela vai sintetizando uma nova fita de DNA viral. Aqui, ó, ela vai sintetizando uma nova fita. Só que ao passo que ele sintetiza o DNA, o RNA viral vai sendo destruído. Isso tem que ficar claro. Beleza? Já caiu em questão, por exemplo, da UEPG, se eu não estou enganado. Ó, então, quando ele vai copiando o RNA viral, ele vai produzindo o DNA e, ao mesmo tempo, ele destrói o RNA molde. Quando essa enzima chegar ao final, ela terá destruído completamente o RNA viral e agora eu tenho um DNA viral, eu tenho uma cópia de DNA viral. Então, agora, essa enzima, ela voltará deslizando sobre o DNA, copiando as suas informações e sintetizando uma segunda fita do DNA viral, que é essa que está em verde aí agora, sintetizando. Quando chegar ao fim, então, essa enzima vai sintetizar a segunda fita de DNA, e então agora eu tenho um DNA fita dupla. E é esse DNA que vai entrar no núcleo e depois vai participar da replicação do vírus. Perfeito? Então, como que o retrovírus sintetiza o RNA? Ele copia o RNA molde, ao mesmo tempo que ele copia esse RNA molde, ele destrói ele. Sintetiza um DNA viral, beleza, uma fita, e posteriormente ela também vai produzir a segunda fita do DNA viral, tendo assim, então, um DNA fita dupla ao final do processo. Então, é assim que acontece a replicação de um RNA vírus com retrovírus. Perfeito? Tranquilo? Então, bora lá. Agora vem RNA cadeia positiva e RNA cadeia negativa. Isso aqui costuma, assim, quando você vai ler nos livros, costuma parecer uma coisa muito difícil, muito bicho de sete cabeças, beleza? Só que é o seguinte, isso aqui é extremamente simples. O RNA cadeia positivo e o RNA cadeia negativo está relacionado com o RNA mensageiro que ele vai formar. Perfeito? Então, ó, RNA cadeia positiva e cadeia negativa está relacionado com o RNA mensageiro formado. Tem que ficar claro isso. Ó, então, no vírus RNA cadeia negativa, o RNA mensageiro, ele é complementar ao RNA genômico. Beleza? Ele é complementar ao RNA genômico. O RNA genômico que eu estou me referindo aqui é o RNA que o vírus traz com ele em seu capsídeo. Perfeito? Então, aqui a ideia é o RNA mensageiro. Então, vamos imaginar mais uma vez. Isso daqui é basicamente biossíntese, tá? Ó, um vírus RNA cadeia negativa, ele aderiu na sua célula hospedeira, ele invadiu a célula e lá ele foi decapsulado e liberou o seu RNA mensageiro. Ó, esse aqui, então, é o RNA genômico. Perfeito? Olha só, esse é o RNA genômico. Esse RNA genômico, ele tem essa sequência aqui. Perfeito? Então, esse é o RNA genômico. Ele tem essa sequência no seu material genético. Aí, ele vai sintetizar agora uma cópia. A cópia, que é o RNA mensageiro, como ele fala que o RNA mensageiro é complementar ao genômico, então ele produz um RNA complementar, e esse RNA complementar vai ser o mensageiro. Então, se você olhar aqui, ó, o RNA complementar é isso daqui, ó. Isso aqui eu tenho uracila, aqui tem que ser adenina, adenina, uracila, citosina, guanina. Uracila, adenina, não é? Aqui, ó. Beleza? Citosina, guanina, adenina, uracila, guanina, citosina. Então, isso é ser complementar.
Então, esse RNA que ele sintetizou e é complementar ao negativo, ele será o RNA mensageiro. Beleza? Então, agora, esse RNA mensageiro, como qualquer RNA mensageiro que se preze, ele tem informação para síntese de proteínas virais e ele vai servir também como um molde para um RNA igual ao que entrou. Então, ele vai servir para sintetizar proteínas e vai produzir novos RNAs genômicos. Sendo assim, essas proteínas envolvem o RNA genômico agora e formam-se, então, novos vírions. Perfeito? Então, essa é a ideia. Agora, aqui eu montei um esquema. Olha só como que eu montei esse esquema, né? Então, aqui eu tenho um vírus RNA. Ele entrou na célula, tá? É um RNA negativo. Ele entra na célula, vai ser decapsulado e libera o RNA negativo aqui. Esse RNA negativo, ele serve de molde para a síntese de vários RNAs que agora são mensageiros. Esse RNA mensageiro, ele vai sintetizar proteínas, beleza? Ó, as proteínas do capsídeo, pode ver que eu fiz com a mesma cor, ó. Aqui é o capsídeo e aqui são as proteínas também do capsídeo. Perfeito? E ele também, esse RNA mensageiro aqui, ele vai servir de molde para a síntese de novos RNAs iguais ao que entrou na célula. Agora é como se fosse assim, ó. Por exemplo, eu tenho aqui duas partes no capsídeo, ele vai se juntar ao redor do material genético espontaneamente e vai formar um novo vírion. Perfeito? Então agora, olha só, ele vai pegar, vai incorporar esse material genético e vai formando novos vírions, idênticos ao que entrou na célula. Perfeito? Então, esse é o RNA cadeia negativa. Então, cadeia negativa, eu tenho que lembrar que o RNA mensageiro é complementar. Não pode esquecer. Filé? O RNA cadeia positiva. O RNA cadeia positiva, o RNA mensageiro, ele será idêntico ao genômico. Idêntico. Beleza? Idêntico. Então, por exemplo, aderiu, penetrou, esse cara aqui é idêntico ao RNA mensageiro. Então, presta atenção. Esse cara aqui é o RNA genômico. Agora, concorda que ele pode produzir proteína? Pode. Ele é a mesma coisa do mensageiro. Ele pode sintetizar proteína? Claro que pode. Ele pode sim. Só que a ideia do vírus dentro da célula não é se multiplicar para sair? Não é assim? Então, ele pode sintetizar algumas proteínas, tá? Mas a ideia dele é multiplicar. E para multiplicar, então, primeiro ele tem que fazer um complementar. Então, ele sintetiza um complementar para aumentar a quantidade de RNAs, e esse complementar, ele serve de molde para sintetizar RNAs idênticos. Se você tem dúvida nessa identificação, volta um pouquinho o vídeo e vê lá na hora que eu estava falando no anterior, que eu colocava quem que era molde, não é? O RNA genômico. Volta lá um pouquinho. Aqui, então, o RNA cadeia positiva, ele vai produzir complementares aqui para aumentar o número de moléculas. Agora, esse RNA que foi sintetizado aqui, deixa eu trocar, esse RNA que foi sintetizado aqui, ele vai ter a informação para a síntese de proteínas e ele mesmo vai ser envolvido por essas proteínas, gerando novos vírions. Perfeito? Então, eu fiz novamente um esqueminha. Vale fazer esse esqueminha? Deu, mas eu achei que ficou didático, pelo menos. Você tem todo o direito de discordar, mas eu acho que ficou meio didático isso aqui, tá bom? Ó, então aqui eu tenho um vírus RNA cadeia positiva. Ó, o capsídeo dele é vermelho e o material genético dele está em azul. Lembre-se, o vírus tem que sair do jeito, ele tem que sair do jeito que ele entrou. Beleza? Tem que sair igual. Beleza? Então, aqui vai ocorrer a destruição do capsídeo e libera o RNA cadeia positiva. Esse RNA cadeia positiva, ele poderia sintetizar proteínas? Poderia.
Porém, ele precisa aumentar de número, porque a ideia aqui é multiplicação. Então, ele sintetiza várias moléculas de RNAs complementares, que não é mensageiro aqui. Esse RNA complementar, ele vai servir de molde para a síntese de vários RNAs mensageiros, não é? Que é igual, olha só, deixa eu pegar aqui, ó, esse RNA é igual a esse, é igual. Agora, esse RNA, ele vai ter informação para a síntese de proteínas, olha, a proteína vermelhinha do capsídeo lá, a proteína vermelhinha do capsídeo aqui. Perfeito? E agora, o que vai acontecer? Essas proteínas, elas vão incorporar esse próprio RNA mensageiro, que é idêntico ao genômico. Beleza? Ó, vai incorporar ele aqui e vai sintetizar novos vírions. Perfeito? Então, retomando. Retrovírus, ele tem transcriptase reversa. RNA cadeia positiva. O RNA mensageiro é idêntico ao genômico. RNA cadeia negativa. O RNA mensageiro é complementar ao genômico. Perfeito? Espero que tenham entendido, tá bom? Em relação às importâncias, os vírus, eles podem parasitar todos os seres vivos. Beleza? Ele atua como agentes evolutivos. Por quê? Tem um mecanismo de recombinação genética em bactérias, não é, chamada transdução, que é intermediada por um vírus. Então, lá na transdução, um vírus ele leva material genético de uma bactéria para outra. Ou seja, ele aumenta a variabilidade genética nas bactérias. Então, atua como transdução. Na biotecnologia também são utilizados esses vírus, que às vezes o vírus ele é utilizado como vetor para levar o material genético de uma célula para outra, ou ainda é estudado vários mecanismos de mutação, mecanismos de recombinação, de reparo de DNA, né? Então são estudados aqui. Alguns vírus são oncogênicos, ou seja, oncogênico aqui ou carcinogênicos, são vírus que podem causar câncer, que pode levar ao câncer, como é o caso do HPV e o vírus da hepatite B e hepatite C. E também, a gente só pensa em coisa ruim quando pensa em vírus, né? Mas os vírus, eles podem ser utilizados no controle biológico de algumas espécies, tá? O mais conhecido é o baculovírus, que é o vírus que é utilizado para o controle da lagarta da soja. Tudo bem? Beleza? Então, esse aqui são, na verdade, é assim, né? Depois se apareceu algum agrônomo, alguém que eu procurei essa informação, por que não se usa, então, mais baculovírus? Segundo a informação que eu tive, só que aí eu não consegui achar isso escrito, foi uma informação, uma conversa informal com um técnico, né? É que o vírus, para matar a lagarta, ele acaba levando um pouco de tempo. Se tiver muita lagarta na plantação, então, por exemplo, ele vai ter que infectar e ele vai matar a lagarta aí em 3, 4 dias. Nesse período ela está comendo. O agrotóxico, do jeito que você passa, você já mata a lagarta. Beleza? Mas o bom da lagarta, o bom do vírus é que ele vai matar apenas a lagarta. Ele não vai contaminar o solo, não vai contaminar a água, não vai causar problemas ao agricultor que está manipulando o plantio, beleza? Agora, o agrotóxico, aí esse cara, aí ele contamina solo, contamina água, alguns deles são cancerígenos, beleza? Então, pelo que eu ouvi desse técnico, é isso, tudo bem? Mas aí eu teria que estudar um pouquinho mais sobre esse assunto, e se eu aprender mais qualquer coisa, eu volto a falar com vocês. Tudo bem? Então, um grande abraço e até mais, meus queridos. Essas são as referências que nós utilizamos. Beleza? Eu falei, deu um abraço, né? Mas aqui são as referências. E agora sim, nós terminamos a nossa aula, então. Um abração e até mais.